Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech, tudo bem? Bem, antes de começarmos o vídeo, pedir para que se inscrevam no canal, né? Ativem as notificações, curtam o vídeo e compartilhem, certo? E para fortalecer o trabalho também, nos seguir no Instagram. Então vamos lá. O aparelho em questão é um Poco X3 Pro. Esse aparelho aqui, ele é do Emerson, certo? Vamos dizer assim, quase todo Poco X3 Pro vai falhar, tá? Quase todos, mas não significa que são todos, tá? É muito difícil você prever isso. Normalmente você consegue falar assim, ó, esse Poco X3 Pro ele vai falhar quando ele apresenta algum dos sinais, né? E eu vou falar alguns dos sinais aqui. É o celular ele demorando muito para ligar, quando ele trava no logo da Poco, ele apresenta às vezes telas coloridas ou uma tela cinza, né, que é cinza ou uma tela branca, aparece um risco verde às vezes no meio da tela ali. E às vezes o celular ele também para de ligar, né, mas quando ele para de ligar já apresentou falha. Mas esses sintomas que eu informei são sintomas que apresentam recorrente, né? Então muitas vezes eu vejo nos grupos aí na comunidade que o pessoal fala assim, meu celular começou a travar, começou com tais sintomas, tá dessa forma, tá reiniciando, tá desligando sozinho. Então isso é característico que ele vai falhar. Nesse caso aqui a gente está com o Poco X3 Pro, né, no caso do Emerson, né, tá aí, né, o Poco X3 Pro. E no caso o aparelho dele não tem observação alguma. A gente fez o checklist de entrada e não tem nenhuma observação, a gente não observou nenhum problema no celular. Mas o cliente ele quis realizar uma manutenção preventiva, certo? Esse é um caso um tanto complicado, porque a gente mesmo, como assistência, né, é de se esperar, por exemplo, que a gente fala assim, não, realize a manutenção. Por quê? Porque é ganho para a empresa, né, é mais trabalho para a empresa. Mas não é dessa forma que a gente se comporta, tá? A gente é bem claro com o cliente nos processos que a gente realiza aqui. Então, o que a gente diz a respeito da manutenção preventiva? Olha, a gente tem vários modelos aí de celulares que tem problemas recorrentes. A gente vai citar, vamos assim, os mais problemáticos aí. Poco M3. O Poco M3, assim, praticamente todo Poco M3 falha, tá? Então, é muito coerente da pessoa realizar a manutenção preventiva, certo? Porque, às vezes, a pessoa ela vai viajar, tem arquivo dentro do celular, o celular é para trabalho, então ela precisa do quê? De um aparelho confiável. Agora, quando você não se importa muito com essas questões, você pode esperar para ver se o seu aparelho vai falhar, né? Então, por exemplo, o Mi 9, se você pesquisar aí na internet, né, você vai ver que tem vários casos que o Mi 9, às vezes ele desliga do nada, ou às vezes só fica um LED branco piscando, né? E ele tem um problema frequente. Olha só, não é igual ao Poco X3 Pro, só é um problema frequente. Entende? Não é um problema praticamente generalizado como o do Poco X3 Pro. O do Poco X3 Pro, praticamente todo o Poco X3 Pro falha, sabe? É um ou outro que não dá problema, mas a maioria dá problema, tá? Então, na relação de comparação com o Mi 9. Então, o Mi 9, por exemplo, a pessoa fala assim, quero realizar um trabalho preventivo, aí eu sinceramente já acho que não compensa, porque a frequência de falha no Mi 9, desse problema que tem no Mi 9, o Mi 9 é só um exemplo, tá? Então essa frequência ela é muito pequena, entendeu? Assim, no número, quando você tem uma quantidade grande, proporcionalmente, né, a quantidade de aparelhos, né, o conjunto que você tem de celulares ali, você tem um valor significativo ali, né? Você tem, sei lá, de 1000 celulares, você vai ter, sei lá, 100 celulares que vai dar problema, né? Então é um número ainda, vamos dizer assim, pequeno. Então, assim, é recomendável esperar o celular apresentar algum problema para poder ser feito algo, né? Mas realmente poderia ser feito também, né? Isso é a critério da pessoa. Mas qual a recomendação? Espera dar o problema. O Poco X3 Pro, né, apesar do pessoal tentar determinar lote, essas coisas, a gente não observa, tá? Não observa nenhuma relação com lote, e sim provavelmente algum processo lá na linha de produção que deu falha e é praticamente todos os Poco X3 Pro, tá? É uma questão de tempo dele apresentar falha, certo? Para quem tem iPhone aí, o iPhone 7, o 7 Plus, ele tem um problema recorrente em relação ao codec de áudio, né? Eu fiz um treinamento com o Christian da InfoSquad e ele fala lá, existem 2 tipos de iPhone 7, os que falharam por codec de áudio, os que vão falhar, porque é um problema que é latente no celular, entendeu? A qualquer momento vai acontecer ali a falha, então você vai ter que fazer o reparo.
O Poco X3 Pro, eu digo a mesma coisa, tá? Então, existem dois tipos de Poco X3 Pro, os que não falharam ainda por solda de CPU e os que vão falhar, certo? Então, são dois tipos, vamos dizer assim. Por quê? Porque é algo que realmente é um problema latente, assim, que vai acontecer uma hora ou outra. Então, nesse caso aqui, o cliente não observou nenhum problema, né? O Emerson não observou nenhum problema no aparelho, mas ele quer realizar o procedimento preventivo, certo? A respeito de, vamos dizer assim, você vai, não, eu quero esperar o celular falhar, não tem problema, tá? Você esperar o celular falhar não vai agravar a situação. Eu estou sendo bem sincero, tá? Não tem nenhum problema em você esperar o celular falhar. A questão é a confiabilidade que o celular tem, entendeu? Então, por exemplo, né, ele tá com o celular aqui, ele vai viajar, certo? Ele vai viajar, ele quer gravar vídeo, ele quer jogar. Então, para você aumentar a confiabilidade de que você vai conseguir utilizar o aparelho, você já faz o processo de manutenção dele. Por quê? Por que você faz isso? Você faz isso porque o problema é eminente do Poco X3 Pro. Então você faz isso porque você precisa de um aparelho confiável, né? Você precisa de um aparelho para trabalho, que tem arquivos de estudo, que você utiliza ali como ferramenta para estudar, enfim, independente da forma que você vai utilizar ali, né? Se você realmente precisa muito do aparelho, você não pode ficar sem ele. Então, nessa situação, sim, a gente recomenda, né? Se você precisa de um aparelho confiável, que você faça a manutenção preventiva, certo? No caso que a gente já mostrou que é um Poco X3 Pro, não observamos problema algum. Então, a gente vai seguir com o processo de manutenção padrão, certo? Do reparo do Poco X3 Pro, que no caso que é o reparo da CPU. Então, a gente vai seguir com esse processo, para depois mostrar o aparelho ligando, tá? Então é isso, a gente vai seguir com o processo de manutenção. Então, como pode ser observado, né, a placa dele não foi manipulada, né? Só foi manipulada por nós aqui mesmo, né? Então a gente removeu o passa-térmica, essas coisas aqui, porque é esse o processo dessa bancada, né? O processo já de manutenção. Então, o processador do celular, né, ele fica nessa região aqui, certo? Esse daqui que é o processador, desse lado aqui a gente tem a memória, então é o processador que a gente remove. Esse daqui é o processador do celular e essas são as esferas que a gente refaz, certo? Então vamos lá, a gente der um zoom. Então essas daqui são as esferas que costumam dar o problema, né? Que é a famosa falha de BGA, falha de solda. Então são essas esferas que precisam ser refeitas, certo? Então aqui a gente tem o processador, né? Tem esses capacitores aqui embaixo também. Esses capacitores, no nosso processo a gente não remove esses capacitores. A gente vê alguns vídeos na internet aí que o pessoal remove, tá? Eu não recomendo porque se tem um capacitor, ele tem uma funcionalidade, certo? Não carece a gente eliminar essa funcionalidade. E aqui a gente tem a memória RAM, certo? Que é o mesmo processo, as esferas. A gente refaz essas esferas, então, né?
Então é isso, né, pessoal? O de sempre não é porque o celular está ligando que ele está pronto. Então ele vai passar por uma série de processos aqui ainda, né? Checklist, a gente vai precisar finalizar a placa, colocar pasta térmica, montar o celular, teste de novo. Enfim, são os procedimentos que se tem aqui para manter um certo padrão de qualidade. Mas aqui a gente já pode considerar que o reparo foi um sucesso, tá? É bem difícil dar algum problema. Então é isso, né? Então se você precisa de uma confiabilidade alta do aparelho, né? No caso do Poco X3 Pro, é bem recomendável sim você realizar o procedimento preventivo. A gente agradece, Emerson, por ter confiado na Máximas Tech. E é isso, a solução existe.